Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje estamos dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, fazendo um comentário da lição de número 11, Ordenança para exercer a fé. O texto bíblico desta lição está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 3 e o versículo de número 6. E o meu objetivo ao fazer esse comentário é destacar a fé como elemento central para fundamentar a conduta na vida cristã. Eu quero iniciar dizendo que a fé é uma das qualidades mais importantes na vida cristã. A Bíblia diz, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, a conduta de um cristão se baseia exatamente na sua fé, na sua forma de se relacionar com Deus, de crer como Deus pode fazer aquilo que ele precisa, aquilo que ele pede para que ele faça. Sem fé, nós, na verdade, não podemos realizar nada na vida cristã. Com ela, ao contrário, podemos alcançar patamares que poucas pessoas atingem. A fé não é algo comum a todas as pessoas, mas aqueles que a possuem, aqueles que conseguem desenvolvê-la, podem realizar coisas extraordinárias. Jesus disse o seguinte, que tudo é possível ao que crê. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, ele diz isso. Ora, se tudo é possível ao que crer, então nós temos condições de fazer grandes coisas, tanto na obra de Deus, quanto em nossa vida particular, dependendo da fé que nós desenvolvemos no nosso relacionamento com Deus. Eu diria que a fé é um aspecto na vida cristã que pode ser desenvolvida na medida do nosso relacionamento com Deus. Eu diria que ela é proporcional ao nosso relacionamento com Deus, com a vida cristã, enfim. Por quê? Quanto mais eu me aplico a viver um cristianismo autêntico, a viver de modo que agrada a Deus, mais a minha fé ela se desenvolve e ela aumenta, portanto. A fé, eu diria também que ela é o pano de fundo sobre o qual nós estruturamos as nossas vidas na presença de Deus. Ou seja, para que você desenvolva um relacionamento com Deus, você precisa crer que Ele é capaz de fazer tudo aquilo que você precisar. Essa troca, esse relacionamento eu diria, simbiótico entre nós e Deus, só pode ser realizado por meio da nossa fé. Quando você crê que Deus faz, você coloca isso nas mãos dele e ele pode fazer. Esse é um ato de fé que nós precisamos desenvolver. E eu diria que todos os grandes homens de Deus, eles demonstraram esse tipo de fé especial. Esse tipo de fé que pode fazer a diferença na vida cristã. Veja, por exemplo, Abraão, quando foi chamado para ser aquele que daria origem ao povo judeu, ele saiu, ele creu na chamada de Deus e saiu, e a Bíblia diz que ele saiu para um lugar sem saber para onde ele ia, mas confiando que Deus estava no controle de todas as coisas, ele saiu. Quando Noé foi chamado para construir a arca, ele não temeu, e mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias, ele se levanta para obedecer a Deus num ato de fé muito grande. E ele constrói a arca, que seria no final o lugar de refúgio e salvação para sua família e, por extensão, de toda a humanidade. Mas o que a gente pode definir como sendo fé? Eu diria que a fé não pode ser algo puramente abstrato. A palavra hebraica para fé é emuná, que significa exatamente aquilo no que você pode se agarrar, aquilo que você pode
estar junto e obter segurança para a sua vida, por exemplo. Ela pode te dar o livramento, ela pode proteger, ela pode guardar e ela pode manter a sua vida livre dos infortúnios que de outra forma você não conseguiria. Portanto, emuná é essa palavra que dá essa conotação de que não é algo puramente abstrato, mas algo que você pode se agarrar, que você pode segurar. Mal comparando, seria mais ou menos você estar caindo em um precipício, em um local qualquer, e tem um galho de uma árvore, ou tem uma raiz de uma árvore, no qual ou na qual você se agarra e segura para valer. Porque ali você sabe que é a forma que você tem de não despencar abismo abaixo e ter um fim trágico. Então isso é emuná. É você se garantir, você se agarrar naquilo que pode te dar segurança, que pode te dar salvação. Portanto, a fé, ela vai além de acreditar, mas ter certeza de que o que nós desejamos pode se realizar na presença de Deus. Então, isso é o que as Escrituras definem como fé. O livro de Hebreus descreve a fé como firme fundamento das coisas que esperamos e prova daquilo que nós não estamos vendo. Portanto, a fé nos dá esperança do que o que estamos aguardando vai chegar. Você que tem a expectativa de receber alguma coisa de Deus, pode ter certeza que isso vai acontecer a partir da sua crença, eu diria, ou da sua maneira de acreditar que Deus pode fazer aquilo. Conforme o livro de Hebreus, a fé nos permite ver tudo o que nós desejamos, mesmo sem ainda estar diante dos nossos olhos. Então, isso é uma definição, eu diria, muito pálida daquilo que as Escrituras definem como fé e que é o que nós precisamos desenvolver, é o que nós precisamos ter nas nossas vidas para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso desenvolvimento na vida cristã. Por outro lado, a fé pode ser classificada. A fé, ela apresenta pelo menos 4 tipos de fé que são destacados nas Escrituras. Ela tem a fé natural. Tiago, por exemplo, diz que todo mundo acredita em alguma coisa. Até o diabo ele crê. Mas é uma fé que não produz resultados extraordinários ou milagres ou coisas dessa natureza. A fé natural é um comportamento em que eu simplesmente acredito que alguma coisa pode acontecer. Por exemplo, eu acredito que se eu economizar durante um tempo, ao final desse período eu terei dinheiro para comprar algo de que eu necessito. Isso é fé. Eu creio que se eu guardar o dinheiro, eu vou ter condições de comprar aquilo que eu preciso. Por exemplo, se eu entrar dentro de um avião aqui em Brasília, onde eu estou, eu creio que 2 horas depois eu estarei em São Paulo. Isso é fé. Eu acredito que eu posso entrar nesse avião e ele vai me levar de Brasília para São Paulo sem nenhum tipo de problema e eu vou desembarcar lá para resolver a minha vida naquele lugar. Veja que a fé natural, ela é uma fé que não te pede nada. Simplesmente você a desenvolve. Mas assim como ela não te pede nada, ela não te oferece nada. Ela não tem nenhuma segurança para você, não traz nada. Esse tipo de fé todos os seres humanos têm, mesmo aqueles que se declaram ateus. Em momentos de suas vidas, eles acreditam em algo. Isso é fé, mas é uma fé que não tem relação direta com Deus, não se relaciona com Ele, portanto. O outro tipo de fé que a Bíblia fala é a fé que produz salvação, ou a fé salvífica, como nós chamamos. Por exemplo, como Paulo descreve para o carcereiro em Filipe. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A fé salvífica, diferente da fé natural, é o tipo de fé que me dá condições de acreditar que as promessas bíblicas em relação ao que Cristo fez por mim, elas podem se realizar.
Ou seja, a fé salvífica me dá condições de crer no sacrifício vicário de Jesus e me livrar da condenação eterna, me livrar do inferno, me livrar de todas aquelas coisas ruins que estão reservadas para aqueles que não acreditam em Deus, para aqueles que não desenvolvem uma vida com Cristo. A fé salvífica é um tipo de fé especial, tá? Que todos, aliás, podem receber. Basta que você procure desenvolver. Ela é exclusiva para que você mantenha o relacionamento de crer, de manter a fé propriamente em Cristo, que pode transformar a sua vida. Essa é a fé salvífica, é a fé que possibilita a nossa salvação. Além disso, temos ainda a fé como um dom espiritual. Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios, ou na epístola aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9. Ele fala que a alguns o Espírito dá o dom da fé. É um dom espiritual. Eu diria que a fé como dom espiritual é uma habilidade especial dada pelo Espírito Santo. Eu estou chamando de habilidade na ausência de uma palavra mais adequada. Mas é algo que nos é dado pelo Espírito Santo a fim de que nós possamos realizar algo que é acima do normal. Algo que não está ao alcance daqueles que desenvolvem uma fé natural, por exemplo, porque vai além disso. Eu diria que você pode, por meio da fé, como um dom espiritual, realizar milagres. Por exemplo, isso é possibilidade que nos é concedida com o uso do dom da fé como um dom espiritual. Além do mais, ela não pode ser evidenciada nas nossas vidas sem que a pessoa tenha tido uma profunda experiência de conversão e estar evidentemente em plena comunhão com Deus. Eu não vou dizer que você perde o dom, não é assim, se você o recebeu durante um momento de sua vida, você vai perdê-lo. Mas ele fica, eu diria, em desuso caso você não esteja em plena comunhão com Deus. É difícil você imaginar uma pessoa cuja vida não reflete uma conduta cristã, o caráter cristão adequado, e essa pessoa está usando a fé como um dom espiritual. É algo que não tem muita coerência, mas quando você está em plena comunhão com Deus, quando a sua vida está de acordo com aquilo que as Escrituras determinam, então você pode ter certeza que esse dom estará presente na sua vida e você poderá desfrutar dele na medida que as coisas forem acontecendo ao seu lado. E ainda existe a fé como fruto do Gálatas capítulo 5. Versículo 22. E nesse caso, a palavra fé talvez seja melhor traduzida por fidelidade. A fidelidade é uma capacidade que nós temos, é uma manifestação, eu diria, contínua de confiança e fidelidade a Deus, desenvolvida pelo Espírito Santo na vida de um cristão. Veja, é uma característica do caráter de um cristão que todos os crentes devem desenvolver. O fruto do Espírito é algo que eu posso desenvolver na minha vida e devo fazer isso. E isso pode acontecer quando eu começo a manifestar a minha confiança absoluta em Deus. Resumindo, então, nós podemos dizer o seguinte, que a fé natural todos têm, mas não produz resultados sobrenaturais nas nossas vidas. A fé salvífica nos possibilita crer em Cristo para alcançar a nossa salvação. A fé como um dom espiritual é uma capacitação, veja, a fé como um dom espiritual é uma capacitação para realizar obras extraordinárias, milagres, etc., enquanto a fé como fruto do Espírito é uma qualidade do caráter que
todos os cristãos devem desenvolver, refletindo uma vida transformada pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, esses são basicamente os tipos de fé de que as Escrituras dizem. E nós, como cristãos, devemos desenvolver todos eles, tanto a fé natural, quanto a fé salvífica, a fé como um dom espiritual e a fé como fruto do Espírito. O item 3 da nossa lição eu gostaria de falar como exercitar e desenvolver a fé na vida cristã. Eu diria que não existe muito segredo nesse aspecto. E que a principal maneira de exercitar e desenvolvermos a nossa fé é com base na oração e no estudo da palavra de Deus. Infelizmente, são duas coisas que estão em desuso nas nossas igrejas. Ou pouquíssimas pessoas colocam isso em prática. Tanto oração quanto o estudo da palavra de Deus são essenciais para o desenvolvimento da fé. Por quê? Porque quando você ora, você fala com Deus, você pode apresentar a Deus as suas dificuldades, as suas dúvidas, você pode apresentar para Deus tudo aquilo que você não consegue resolver, porque às vezes até pela própria incredulidade que você tem, pela dificuldade de acreditar em algumas coisas. Então, quando você ora, você tem possibilidade de falar com Deus. Você pode conversar com Deus falando com Ele. E quando você estuda a Bíblia, é o contrário. É Deus que fala com você. Então, a nossa comunicação com Deus, ela se dá exatamente por meio dessas duas vias. A oração, quando queremos expor a Deus aquilo que é essencial para as nossas vidas. E o estudo da palavra, quando queremos ouvir de Deus a resposta para aquilo que nós interrogamos, para aquilo que nós apresentamos para Ele. Portanto, crentes que não oram e que não estudam a palavra de Deus, dificilmente vão desenvolver uma fé que seja produtiva. Uma fé que vá além da fé natural. Uma fé que pode produzir resultados que vão resolver os seus problemas no dia a dia, na vida, nos seus relacionamentos, enfim. Então, portanto, a primeira coisa que você precisa fazer para você desenvolver a sua fé é orar. Orar e estudar a palavra de Deus. Quão poucos cristãos hoje se dedicam a esses exercícios? Quão poucos cristãos têm a preocupação de orar e procurar na palavra de Deus as orientações que ele precisa para o seu dia a dia? Jesus afirmou o seguinte, veja só. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você diz a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E olha essa expressão aqui de Jesus, nada. Olha, nada vos será impossível. Lógico, nós não vamos aqui colocar nesse versículo aquilo de que nós não precisamos, os exibicionismos que eventualmente poderíamos pensar em fazer. Mas quando a Bíblia diz que nada nos será impossível, ela está se referindo àquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que produz benefícios tanto na minha vida quanto na vida daqueles com quem eu convivo. É isso que as Escrituras dizem, que nada é impossível. Não é que eu vou, por fé, eu vou chegar e levantar um peso acima do que eu tenho condições físicas de fazer, ou eu vou saltar de um lugar em que eu vá colocar a minha vida em risco, porque eu posso fazer isso, ou eu vou pular em um poço de água sem eu saber nadar. Então, todas essas coisas nós precisamos entender. Quando as Escrituras dizem que nada nos é impossível, ela está se referindo àquilo que é essencial na minha conduta, tanto na presença de Deus, como nos meus relacionamentos no dia a dia. E, da mesma forma que uma semente de mostarda muito pequena, é um grãozinho muito pequeno,
quando cultivado adequadamente, quando plantado corretamente, ele germina e gera uma planta com mais de 1 metro de altura e que produz, evidentemente, milhares de sementes iguais àquela que você usou para fazer o plantio. Então veja que a fé se desenvolve nesse mesmo sentido. Você começa com uma pequena demonstração de fé, como um grão de mostarda. Mas na medida que você cultiva a sua fé, na medida que você trata dessa fé, que você a utiliza constantemente, esta fé vai se desenvolver a ponto de você poder fazer coisas extraordinárias. Para desenvolver a fé, além de orar, estudar a palavra, nós precisamos exercitá-la. Jesus disse, olha, se você crê, você verá a glória de Deus. Então, se você crê, é o desenvolvimento que eu preciso ter ou colocar em prática da fé que eu tenho, para que realmente feitos notáveis, algo acima do normal, possa acontecer. Dizem que a fé é confiança inabalável em Deus que deve permear a vida de todo cristão. É algo que nós não podemos prescindir no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa maneira de ser. Agora, quanto mais colocamos a fé em prática, mais ela se desenvolve. Assim como quando você cuida de uma planta que você colocou no solo, uma pequena semente, você trata, você aduba, você rega, você limpa tudo para que ela não se contamine com as impurezas ou que não haja concorrência com outras plantas para os nutrientes que ela precisa, a fé ela vai se desenvolver naturalmente. Veja aqui, desta forma, só veremos o que a fé pode fazer se agirmos por fé. Claro, ninguém pode ver a fé em ação se não colocá-la para trabalhar. E, portanto, nós só vamos ver o que a fé produz se a colocarmos em ação, se agirmos por fé, na expectativa, evidentemente, de que Deus poderá suprir todas as nossas necessidades. Tudo aquilo de que necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos, efetivamente, nós obteremos a partir do momento em que nós colocamos a nossa fé em prática. Por outro lado, o nosso comportamento diante de Deus pode prejudicar a nossa fé. De que maneira? Olha só. Assim como as atitudes corretas diante de Deus podem ajudar no crescimento espiritual nosso, no crescimento, portanto, também da nossa fé, o nosso mau comportamento ou expectativas erradas podem prejudicar o desenvolvimento da nossa fé. Vejamos, a primeira coisa que pode nos prejudicar, aliás, que prejudica a fé, é o pecado presente nas nossas vidas. Eu sei, é impossível não pecarmos. As Escrituras dizem que todos nós pecamos e que todos os dias nós pecamos. Mas veja, o pecado ele não precisa ser constante na minha vida. Eu posso procurar evitá-lo. O pecado presente na minha vida, sem uma atitude de arrependimento, de abandono ao ato pecaminoso, é esse que prejudica a nossa fé. Eu não posso impedir que um pensamento errado me ocorra, mas eu posso evitar que ele fique permanentemente na minha mente. Eu posso tirá-lo. Como dizem, eu não posso impedir de um pássaro pousar na minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer o ninho. Então são coisas que nós precisamos desenvolver. Pecado atrapalha a vida cristã, pecado nos impede de ter comunhão com Deus, pecado nos impede de ter as orações respondidas por Deus e pecado, portanto, prejudica essencialmente e muito a nossa fé.
Além do mais, uma conduta cristã que não evidencia temor de Deus. Se somos pessoas que agimos sem refletir, sem pensar, sem ter cuidado, sem observar aquilo que as Escrituras dizem que não devemos fazer, essa conduta sem temor a Deus é uma conduta que de fato prejudica a nossa fé. Por quê? Pode nos impedir de ter a nossa fé crescendo, se desenvolvendo. Por quê? Na medida que eu não temo a Deus, como Deus vai agir na minha vida? Como eu vou poder ver a ação de Deus na minha vida se eu não tenho cuidado de fazer aquilo que as Escrituras dizem que eu devo fazer, principalmente em relação ao temor a Deus? A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, dar-lhe glória, porque esse é o dever de todo ser humano. Além do mais, um coração insensível, comprometimento com o que não é espiritual, prejudica o nosso relacionamento com Deus e o nosso crescimento, tanto espiritual quanto na nossa fé. Então note que coração, gente, na palavra de Deus, é a mente, é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É isso que é coração. E é com isso que nós precisamos ter cuidado, porque se comprometemos o nosso coração com aquilo que não agrada a Deus, aquilo que compromete a nossa vida espiritual, certamente nós vamos ter a nossa fé prejudicada e o nosso crescimento também espiritual prejudicado. E algo que é óbvio, não é? Se você não demonstra nenhum interesse em crescer espiritualmente, em ter a sua fé aumentada, é claro que Deus não vai fazer absolutamente nada na sua vida para que essa situação mude. Embora Deus saiba tudo o que nós precisamos, embora Deus saiba que tudo aquilo que nós desejamos, Ele quer que nós manifestemos de forma audível, por meio da oração, por meio de uma conversa com Ele, aquilo que nós queremos. Em todas as situações em que Jesus esteve ao lado de pessoas que precisavam dele, a pergunta que ele fez, óbvia: o que você quer que eu faça? Um cego chegava para Jesus e pedia para ele um milagre. E a pergunta dele era: o que você quer que eu faça? A pessoa era cega, Jesus sabia que aquela pessoa queria ver, mas ele queria ouvir daquela pessoa a manifestação audível de que ele queria ver. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus e falaram com ele o que elas precisavam, alcançaram aquilo que pediu. Quem tem esse interesse, ele vai obter aquilo que ele está precisando. O nosso desejo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus pode ter continuidade frustrada se nós não tivermos zelo em fazer isso. Além disso, muitas vezes nós confiamos mais em coisas materiais do que em Deus. Às vezes nós confiamos mais no dinheiro, às vezes nós confiamos mais naquilo que nós estamos vendo, pegando, do que em Deus. E esse comportamento prejudica tanto o nosso desenvolvimento na fé, quanto a atuação de Deus em nossas vidas. E aí o que vai acontecer? A nossa fé nunca vai entrar em ação. Nós vamos estar sempre precisando ver. Nós estaremos sempre precisando de ter algo que a gente toque. E a fé é acreditar naquilo que você não vê. É acreditar naquilo que você está esperando que vai chegar. Por outro lado, quem negligencia os princípios bíblicos que são essenciais para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento de uma vida cristã, dificilmente terá um crescimento capaz de ver coisas extraordinárias acontecer. Que princípios eu preciso observar?
a oração, a obediência, a comunhão com outras pessoas. Nós temos, às vezes, divergências, intrigas, malquerências na igreja. E isso rouba a comunhão entre nós. Isso tira a nossa comunhão com Deus. Isso nos impede de crescer espiritualmente. Isso nos impede de crescer na fé. A gratidão. Sabe, uma vez Jesus curou 10 pessoas de lepra. E mandou que aquelas pessoas, antes de manifestar a cura nelas, eles pediram que fossem curados. Jesus falou assim: vai, se mostrem ao sacerdote. Quando eles estavam indo para se mostrar ao sacerdote, eles perceberam que estavam curados. Entre os 10, apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Foi grato a Deus pelo milagre. E ele perguntou: não foram 10 os beneficiados? Onde estão os outros? Muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Essa falta de gratidão, essa falta de cuidado em agradecer sempre. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: olha, sejam agradecidos. Ou seja, agradeça sempre aquilo que você recebe de Deus. E um outro ainda exemplo que eu quero citar é a nossa dependência de Deus. Nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Dizem que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Se você não dá o salto, você nunca pode estar nos braços de Deus. Então, é isso que nós precisamos. Por fim, eu diria que a falta de maturidade prejudica muito o desenvolvimento da nossa fé e o nosso crescimento também. Então veja que é importante que cada cristão procure crescer até a medida da estatura perfeita, como disse Paulo aos Efésios. Nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã, a nossa estatura na presença de Deus. Precisamos fazer isso. E eu quero encerrar esse comentário curto de hoje falando sobre algumas aplicações que eu espero que nós possamos colocar em prática no dia a dia. A primeira delas é que todos nós podemos aumentar a nossa fé. Não importa se você é uma pessoa recém-convertida, se é uma pessoa antiga na fé, não importa nada disso. Se você é uma pessoa que tem um altíssimo grau de instrução, ou se você não tem nenhum grau de instrução, todos nós podemos aumentar a nossa fé. Basta que para isso coloquemos em prática. Só, nada mais que isso. Os exercícios capazes de fazê-la crescer, principalmente orar e estudar a palavra de Deus. E claro, aí você pode acompanhá-la de obediência. E claro, aí você pode adicionar a obediência, temor, enfim, tudo aquilo que você precisa para ver a sua fé aumentar. Segunda, devemos nos lembrar sempre que o pecado é um grande empecilho para que a nossa fé desenvolva. Pois o pecado e crescimento cristão são coisas antagônicas e não pode estar presente nas nossas vidas. Ou você vive em pecado, ou você cresce na presença de Deus. As duas coisas não dá. Terceiro, quanto mais colocamos a fé em ação, mais a veremos aumentar. E os seus frutos também se desenvolverão em nossas vidas. Então, põe a fé em prática. Vamos acreditar que Deus pode fazer aquilo que nós não conseguimos realizar com os nossos recursos, com a nossa capacidade, enfim, com aquilo que a gente tem. Vamos acreditar nisso. E por fim, tanto a fé como um dom, quanto a fé como fruto do Espírito, são essenciais para a nossa conduta de acordo com a vontade de Deus e nosso crescimento espiritual.
Então eu desejo que todos nós, a partir desta lição, possamos aprender a desenvolver a fé, a colocá-la em prática e deixar Deus agir de modo especial nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e que você tenha um final de semana extraordinário na presença de Deus. Amém.